Pois é, boa noite, né? Então hoje a gente vai ver o outro lado da moeda. O dia inteiro nós advogados ficamos... Eu não advogo mais, né, no contencioso, eu só faço a parte da mediação, da colaboração, né, faço parceria com os advogados. Mas hoje à noite vai ser um convite para vocês se despedirem de um lado que a gente está acostumado, que é a nossa ferramenta de trabalho, o nosso ganha-pão, que é a mente racional, né, a mente racional. Então aqui a gente vai entrar nas vivências da constelação, que a gente entra num diferente nível de consciência, que é o lado oculto da nossa mente, que é o inconsciente, acho que todo mundo já ouviu falar, né? Que a gente tem a nossa mente dos desejos pessoais, que é a mente consciente, que a gente trabalha, a nossa ferramenta, a gente vive, sobrevive. Só que o Freud, vocês já devem ter ouvido falar também, há 100 e poucos anos atrás, ele percebeu que o ser humano tem uma mente oculta, que ele chamou de inconsciente. Então a constelação familiar vai atuar 100% nesse nível da mente humana, que é o lado oculto, não só pessoal, mas também familiar, que eu vou explicar isso em apertada síntese, para a gente ir para a prática, porque a gente já está cansado muito de teoria das coisas, a gente já está entrando em outro nível de consciência, finalmente. Está na hora de ser prático até nessa questão psíquica, que geralmente era muito subjetivo, né? Fica aquela história, todo mundo falando daquela coisa, mas e aí? Aqui vocês vão sentir. Então é interessante, quem nunca representou, quando eu abri as constelações, é uma oportunidade única, é um trabalho bem interessante, porque a gente realmente sente no corpo, tá? O que vocês vão ver aqui, a gente sente no corpo, então isso que é interessante. É bom, né, sentir o corpo de vez em quando, né? Não é? Você vai numa palestra, quando a primeira palestra que eu fiz em São Paulo, depois de tantos anos, né? Como eu falei para a doutora Juliana, quando eu fiz um depoimento, porque o fundador do direito sistêmico, o Dr. Sami, é um juiz, né, da Bahia, ele que criou o direito sistêmico em 2012. Só que eu comecei com ele. Então, eu e ele fomos os primeiros no Brasil a aplicar a constelação no judiciário. Ele criou o direito sistêmico, então eu fiquei escondido, né, fazendo nos escritórios. E o que acontece? Então, no começo era... Eu lembro a primeira vez... Eu fui apresentado lá para o diretor lá da OAB da sede de São Paulo, lá da Praça da Sé, né? E eu lembro que foi num coquetel, foi apresentado, e ele falou assim, esse é o tal do advogado aí que faz umas coisas estranhas, umas coisas que funcionam, mas é bem interessante. Aí o diretor de eventos da OAB chegou para mim, que legal, qual que é o nome disso, né? O que é isso? Eu falei, não é uma técnica de resolução, tentei evitar o nome, porque o nome não é muito feliz, constelação familiar. Na hora que eu falei constelação familiar, ele falou, minha mãe faz Feng Shui também. Isso é o lado engraçado da história, né? Mas para quem está lá como pioneiro, e é só não que você recebe. Então, agora hoje eu conto, até que parece uma piada, né? Mas para mim não era nenhuma piada. Pelo contrário, era desanimador totalmente. Eu já estava largando a advocacia contenciosa, então eu tinha que sobreviver, né? Então, para mim, esses nãos, eu não vou contar todos os nãos, senão a gente vai ficar aqui, né? Porque foram muitas... Eu simplesmente queria desistir todo dia disso, né? Dessa constelação. Mas, graças a Deus, eu perseverei e hoje, né? Hoje você vê como está crescendo depois de 4 anos, né? Foi instituído em 2012. Imagina só, em 4 anos, como uma coisa rápida. Hoje a gente já tem comissão de direito sistêmico quase no Brasil inteiro. Então... Foi aí que eu comecei, que estão voltando, que eu tive a oportunidade de apresentar isso na OAB, da sede de São Paulo. Eu lembro que era 9 horas. O cara me colocou no pior horário, óbvio, né? Porque ele falou, eu não vou queimar o filme da OAB tão rápido assim, então vamos colocar esse advogado às 9 da manhã, mas eu não sei o que aconteceu, lotou a sede da OAB, que cabe 200 pessoas, alguma coisa assim, lá de São Paulo. Então, chegaram os advogados crentes que eles iam escutar alguma coisa
racional e tudo mais. No final tá todo mundo com o olho inchado, chorando, porque às vezes a constelação tem um pouco o lado emotivo, né, das representações. Isso foi, é claro, exagerei aqui, mas é um trabalho bem prático, então hoje é um convite. Ninguém é obrigado a representar aqui papel, né? Quem for escolhido fala, não, hoje eu vim só assistir, mas então a gente vai olhar para isso hoje, por um lado um pouco que a gente não está acostumado. Então, o que é essa bendita constelação familiar, né? Que está crescendo tanto e que todo mundo ouve e parece que é um trabalho das estrelas, né? E não tem nada a ver com isso. Foi só uma tradução do alemão para o português que ficou esquisito mesmo, essa palavra constelação. Mas é um trabalho muito sério, né? Porque é um trabalho que foi desenvolvido por um psicoterapeuta alemão, Bert Hellinger, na década de 80. Esse psicoterapeuta, ele percebeu através de 10 anos, o que vocês vão fazer, que a gente vai fazer aqui, esse psicoterapeuta ficou fazendo 10 anos seguidos. Esse é um guerreiro mesmo, né? Ele era padre, depois virou psicanalista, terapeuta, e até que ele desenvolveu sua própria técnica que chama constelação. Então ele ficou 10 anos fazendo vivências de grupo, que a gente vai fazer aqui. E ele percebeu nessas vivências de grupo que existem forças da natureza, princípios universais, que não tem nada a ver com religião, dogma, cultura. São forças da natureza, como a força da gravidade, ele percebeu isso. Forças que atuam nas famílias, nos grupos. Elas atuam de forma imperativa, ela é coletiva, essa vontade. Ele chamou de leis sistêmicas, né? Os princípios sistêmicos, que zelam pelo grupo. Ele percebeu que tem uma consciência, que a gente não tem consciência, que ele chamou de consciência do clã, consciência coletiva, que zela pela família, que cuida da família, cuida da perpetuação da família. Essas leis, mais princípio, né? Um princípio que ele percebeu, forças, atuam nas famílias da seguinte forma. A primeira lei é a lei do pertencimento. Ou seja, ele percebeu que numa família, num grupo, todos têm o direito a pertencer. Ninguém pode ser excluído da família. E excluído significa ninguém pode ser rechaçado, desrespeitado. Se alguém é rechaçado, desrespeitado, a família, o sistema inteiro sofre. O que ele percebeu? Ele percebeu também que a família forma um sistema. Por isso que ele percebeu que todo mundo sofre com aquela exclusão. Quem é todo mundo? Eu. Quem pertence ao sistema familiar? Eu, meus irmãos, os meus filhos, os filhos dos meus irmãos, os meus pais, os irmãos dos meus pais, meus avós, os irmãos dos avós, às vezes bisavós, sobrinhos, né? Claro, já falei, vivos e mortos também pertencem ao sistema e outras exceções aí que eu não vou me alongar. Então ele percebeu, excluído, todo mundo que eu acabei de mencionar sente essa exclusão e o sistema inteiro enfraquece, a família inteira enfraquece. Tá? Então essa foi uma primeira força que ele descobriu, que hoje no direito, né, positivo, no direito de família, tem muito, tá muito ligado à alienação parental, né? Que isso é muito discutido, né? Então quando um genitor aliena, né, dificulta um dos pais a criar um vínculo emocional saudável com o outro. Então eu sou o pai, né? Então eu faço uma lavagem cerebral do meu filho, eu faço a cabeça dele contra a mãe. Ou seja, eu dificulto uma criação de um vínculo saudável entre meu filho e a minha ex-mulher, ou minha mulher atual. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou excluindo a minha esposa. Se eu chego para o meu filho e falo, filha, a mamãe é uma alcoólatra, ou ela é uma preguiçosa, ela não faz nada da vida, eu não quero que você seja igual a ela, porque ela é uma perdedora na vida. O que eu estou fazendo? Eu estou excluindo. Mesmo com boas intenções, que eu quero que meu filho seja alguém na vida, que isso é uma outra coisa estranha. O que é ser alguém na vida, né? E o que é ser um vencedor, né? Nós somos literalmente envenenados.
A sociedade nos envenena assim de uma forma incrível, porque ser vencedor é muito subjetivo. O que é? Ganhar dinheiro, ter filho, ter carro e ter uma profissão boa? Nem sempre isso é ser vencedor. Ser vencedor, às vezes, é você estar bem com você mesmo, né? Na verdade é essa. Então criou-se toda essa ilusão, que a sociedade ocidental e oriental também, está tudo junto, criou essa ideia de ser um vencedor, ser alguém. Então eu quero que a minha filha, meu filho, seja alguém, não seja que nem a mãe preguiçosa. Só que nisso eu não percebo, eu excluo ela. Então isso gera consequências graves no sistema. Essas consequências podem ocorrer na própria geração, ou seja, esse meu filho, vamos dizer, eu tenho uma filha, eu não quero que ela seja igual à mãe. O que vai acontecer na prática? Que isso a gente vê em consultório assim, ela vai ficar igual à mãe no final. Mas não é consciente, é o que eu estou falando. Aqui é um trabalho que a gente vai mergulhar no lado oculto. Aquela filha, a minha filha, vai se sabotar na vida, inconscientemente. Então ela vai atrair a pessoa errada, o sócio errado, vai ser uma conspiração para tudo dar errado e ela, no final, ficar parecida com a mãe. Que é um fenômeno que ocorre. Essa lei é tão forte, ela se impõe à nossa vontade pessoal. Então, aquela filha fica igual à mãe ou essa filha prospera, as consequências dessa exclusão vão para a próxima geração, o que é muito comum. Então essa filha ela prospera, fica completamente diferente da mãe, ela prospera. Só que a filha dela, ou seja, a minha neta, essa vai copiar a avó. Ou seja, vai nascer já com um destino de fracasso, porque ela vai denunciar para o sistema que alguém foi excluído, a avó foi excluída. Então é assim que funciona. Então, às vezes, o dano é na própria geração, às vezes é na geração posterior. Porque essa consciência sistêmica que zela pelo grupo, ela vai fazer tudo para compensar injustiças. E é interessante, né? A gente é advogado, direito, só que a injustiça que é uma injustiça superior à justiça dos homens, né? O direito positivo. Parece que é religião esse trabalho, não tem nada a ver. A gente está falando de forças da natureza. Isso é muito claro aqui. Você não pensa, nossa, que religião é essa que surgiu? Não é religião. É uma observação de forças da natureza. Simples. Não tem uma ação que já todo mundo ouviu falar da ação e reação? Essa funciona, hein? Faz ali uma coisa errada, um dia vai vir a conta. Pode demorar, mas um dia volta. Então são observações que a humanidade, né, os seres humanos, né, essas pessoas que mudaram a história da humanidade, o Freud, agora o Bert Hellinger, que eles fizeram observações, observaram. A constelação é um trabalho puramente de observação e que dá muito certo. E está aí, né, os exemplos, aí, o que não falta exemplos. Então essa é a primeira lei, é uma lei muito, né, é comum de ser desrespeitada muito fácil, às vezes até com boa intenção. E, claro, tem várias exceções, é muito mais complexo que isso, a gente não vai entrar nisso, né? Na complexidade do direito de pertencer, né? Que todo mundo tem na família. Agora, a segunda lei, né? São 3 leis que atuam na família, 3 leis sistêmicas. A segunda lei é da hierarquia. Os pais são a autoridade máxima no sistema, os filhos vêm depois. Então, quando o filho quer tomar o lugar do pai, que significa, eu vou ensinar para você, pai, o que é melhor para você. Ele já está desrespeitando a ordem hierárquica. Essa inteligência superior, eu gosto dessa palavra, essa consciência coletiva, ela é tão inteligente que essa hierarquia deve existir para o filho poder ir para a vida, para ele não ficar lá tentando salvar o pai, ou mostrar o melhor caminho para o pai. Então ele tem que seguir em frente. Então se ele faz o caminho inverso, ele enfraquece. Que ele quebra essa lei e o sistema inteiro enfraquece. É muito comum, né, a reclamação, nossa, eu sou a mãe da minha mãe. Nossa, eu tenho que cuidar da minha mãe, ela reclama, ela chora e eu tenho que... Ai. Isso é parentização, ela tomou o lugar da mãe, sem ela perceber a filha. Cuida da mãe. Claro, tem exceções, tem destinos aí, mas isso enfraquece tudo. Então essa mãe que cuida da própria, essa filha que cuida da mãe emocionalmente, não estou falando pensão, que, né, alimentos que deve na lei, que isso tudo bem, não tem problema nenhum.
essa força do universo está em sintonia com o direito positivo, né? Dos alimentos que o filho deve aos ascendentes, aquela coisa toda. Não é o dinheiro, é o que eu falo, é o cuidar emocional, né? Ou a interferência, o filho que interfere na vida do pai, mostrando para ele o que é certo. É um desrespeito, aquele filho está desrespeitando o pai. O pai tem autoridade para querer morrer se ele quiser. E para de encher, né? Então, ou o pai tem direito de ficar diabético. O filho vai, você não pode tomar açúcar porque você vai ficar diabético. E aí? Eu sou hierarquicamente maior. O que você vai fazer aqui, né? Né? Mas essa que é a questão. Então há um desrespeito muito grande. E o filho que desrespeita o pai, ele entra num relacionamento enfraquecido. Ele vai ser um pai e uma mãe fraca emocionalmente. Pode ser um avião na profissão, mas como mãe está enfraquecida. Porque deu para os pais. Aí o que vai sobrar para dar para a filha? Nada. Vai sobrar muito pouco. Então você vê o desrespeito às leis vai enfraquecendo o sistema. Esse trabalho é incrível como dá para utilizar, né, no direito de família. Hoje eu atendi uma pessoa de manhã e a pessoa ia para uma audiência para requerer a pensão alimentícia que ela está requerendo lá, do marido que ela já separou 10 anos e está atrás dessa bendita pensão. E aí a gente abriu a constelação e a gente viu que a pensão enfraquece ela. Qual foi o diagnóstico? Desiste dessa ação, dessa pensão. Ela só está enfraquecendo a sua vida. Por quê? Porque na constelação mostrou que ela vê o marido como pai. Então ela quer ficar mamando nas tetas, vamos colocar assim, recebendo do marido 10 anos, como se o marido fosse um pai dela, que ela não teve. Então ela projetou no pai essa necessidade e estava enfraquecendo ela. Então quando ela olhou para isso, ela assim simplesmente se desmontou de tanto chorar, porque era exatamente isso que ela estava negando. Está me enfraquecendo. Então, você vê o que está por trás das coisas, né? Não, mas é o meu direito. Às vezes seu direito é a sua destruição. Então, você vê quanta coisa que está por trás dos bastidores, é o que a gente vai ver aqui. Claro, às vezes não é para todo caso, né? Uma pensão pode ser legítima para a alma da pessoa, né? E tudo bem, ela recebe aquela pensão e não vai enfraquecer ela, não vai enfraquecê-la, pronto. Mas no caso dessa cliente, a gente viu porque a gente abriu a constelação, viu que estava no oculto. Então, ocultamente, inconscientemente, ela via o marido como pai. E como descobre isso? Através da constelação. Que a gente vê, como eu falei para vocês, vê o lado oculto da moeda. Então essa hierarquia também é bem complexa, mas, né, apertada a síntese é isso. Hoje a hierarquia é muito importante para a nova sociedade, a pluralidade familiar. Hoje existem vários núcleos familiares, várias famílias, né? Tanto é que o direito de família é muito rico sobre isso, tem vários livros, né, da pluralidade familiar e as leis também se adaptando a isso. Pô, a hierarquia entra aí. Então, entro no terceiro casamento. Conheço uma mulher, ela já casou-se 3 vezes. Se eu exigir, ela tem filho dos primeiros, se eu exigir a atenção dela, prioridade. Não, agora eu sou a prioridade, porque agora eu sou o seu novo príncipe encantado. Então nós somos muito, nós nos amamos, você é meu, você é minha, aquela velha história. E então, os seus filhos do primeiro casamento, você não precisa dar tanta atenção, porque agora eu entrei na sua vida. Então isso eu estou desrespeitando o quê? Quem chegou primeiro? O filho dela. Então eu já tenho que entrar na relação já sacrificando, sabendo que o filho dela do primeiro tem precedência, tem prioridade, por hierarquia, ordem de chegada. Parece bobo isso, mas tem muita gente caindo nessa. Desrespeita as pessoas anteriores, as mulheres, os parceiros anteriores e até os filhos. E o que ela faz? Ela quebra uma lei e enfraquece aquele relacionamento, fica enfraquecido. Isso não significa chamar os ex para tomar cafezinho na casa. Óbvio que não. Isso é uma ilusão também, né? O ex é ex, fica lá e não dá para ficar amiguinho, né? Mas é ter o respeito no coração. Não é virar amiguinho.
Fica julgando os ex da sua mulher ou do seu homem. Fica julgando no coração. Você perde nele, você perde. O relacionamento enfraquece. Que, aliás, o seu marido ou a sua esposa, hoje ela está bem melhor, graças aos homens e às mulheres que vieram antes. Porque elas que lapidaram o ser que você está agora. Se a gente for pensar, foi isso. Eles abriram caminho para você. Nossa, minha mulher ela é muito sensual, ela é muito, né, experiente, tem uma maturidade boa, eu gosto. Mas e essa maturidade, de onde que ela ganhou? Através dos outros. Os outros foram lapidando ela para mim. Essa é a verdade. Só que a gente esquece disso e fica julgando, metendo pau nos... E a gente enfraquece, a gente vê na constelação, vocês vão ver, enfraquece. Ah, mas como que sabe que enfraquece? Vocês vão ver aí. Então essa é a segunda lei. A terceira é o equilíbrio da troca entre dar e receber. Então na relação entre adultos, num casal, essa troca entre dar e receber deve existir, porque isso fortalece o vínculo, aprofunda o vínculo e fortalece o casal. Então eu dou para ela e ela me dá. Então eu recebo dela e eu dou. Então essa troca fortalece e aprofunda. Agora essa troca entre pais e filhos não deve existir equilibrada. Não pode ser uma troca equilibrada. Por quê? Porque essa inteligência é inteligente. Essa consciência coletiva, ela é impressionante. É como o corpo humano, é perfeito. O corpo humano tenta se adaptar, né, a qualquer problema. Essa consciência também. Então, o que ela quer? Ela quer que as famílias prosperem, elas perpetuem de uma forma saudável, emocionalmente saudável. E para isso, se eu quiser devolver tudo que minha mãe me deu, meu Deus do céu. Primeiro, ela deu a vida. Como que eu vou devolver a vida para ela? Equilibrar isso? Não tem como. Então, por isso que os filhos saem de casa. Porque eles receberam tanto dos pais que eles ficam culpados de receber tanto e que é o certo, e seguem. Então, os pais têm que estar prontos para o sacrifício, que é, cuidei dos meus filhos, agora meus filhos, se eles forem e não ficar muito nhenhenhenhenhenhen. Ah, papai e mamãe, como é que tá? Né? Aquele apego desgraçado que o brasileiro, né, o latino tem. É o que o filho onde tem que ir, ele tem que ir. Tem que ir. E não significa dar as costas para os pais e que se... Né? Os pais, não é isso. O filho pode ajudar financeiramente o pai quanto ele quiser, não tem problema nenhum. O que eu estou falando é o lado emocional. Então, a minha mãe está em depressão, mas aí eu estou aqui prosperando na minha profissão. Nossa, eu vou, acho que, sacrificar um final de semana com a minha família para ficar com a minha mãe porque ela está em depressão. Eu estou me sacrificando. Eu estou querendo salvar ela da depressão. Isso vai contra uma lei. Então, essa é a terceira lei. Força. Eu gosto da palavra força da natureza. É um princípio, é uma força. Que atua no mundo inteiro. Tanto é que a constelação, você pode fazer em qualquer lugar do mundo. Ela funciona, porque é uma lei da Terra, do planeta Terra. Então, transcende religião, crença, tudo. E aí vocês devem me perguntar, né? Como você me perguntava no início. Pô, mas como que você vai usar isso no judiciário, né? Muito, muito. Então, como você utiliza isso? Como a constelação, ela é uma técnica que você, através, eu vou explicar como que funciona aqui na prática depois. É um trabalho que, numa única intervenção, você vê dinâmicas ocultas da família. Dinâmicas que estão escondidas da gente, no inconsciente, como eu falei. Você chega na raiz do conflito em 1 hora, ou em menos, né, às vezes. Né? Em 20 minutos, você já viu. Então, pô, isso é claro que para o judiciário é um prato cheio, não é à toa que tá crescendo demais. Então, prática. Então, como que é utilizada essa constelação no judiciário? Começou com o Dr. Sami, o juiz. Ele percebeu, ele tem a formação de constelador também.
Ele falou, eu vou chamar os litigantes do processo num sábado, vou fazer uma oficina e vamos ver o que dá, vou fazer constelação. Então ele chamou os litigantes, ele fez as constelações, fez várias, né? Ele teve várias oportunidades, e o índice de acordo quase 100%. Porque nessa oficina, as partes se deparam com aquilo que ela precisa tomar responsabilidade, que é o que estava oculto. Vou dar um exemplo clássico, que virou um exemplo clássico isso, para vocês entenderem. Eu fui contratado por um escritório em São Paulo para fazer a constelação de um casal. Era um litígio, um divórcio litigioso, onde a mulher estava completamente... queria expressamente se vingar do ex-marido. Por quê? Mas com uma certa legitimidade. Por quê? Porque eles tinham um casamento de, sei lá quantos anos, 5, 10 anos, não lembro detalhes, mas assim que eles tiveram o primeiro filho, ele simplesmente abandonou a casa. Ele simplesmente foi embora. O filho tinha 2 meses, 3, ele simplesmente foi embora. Claro, isso causou uma frustração, né, enorme na mulher, e com uma certa razão, aparentemente. Então ela falou declaradamente. Eu lembro na primeira entrevista que eu fiz com ela, eu quero vingança, eu vou tirar tudo dele, porque como que ele faz isso? Né? Que responsabilidade é essa? Que leviandade, que ato leviano é esse? Como que pode? 2 meses, nosso primeiro filho, ele vai embora. Tudo bem. Vamos lá, vamos abrir a constelação. Era só isso que eu precisava saber. A constelação é interessante, que você não precisa contar a sua história desde 1900 e bolinha. Eu não preciso saber, às vezes, na verdade, às vezes nada. Avançou nesse ponto, mas não vamos chegar lá ainda. Mas eu preciso de poucas informações. Essa informação que ela me deu, de pronto. Ah, não, mas eu quero falar mais. Não, mas também eu não preciso ouvir mais, porque a gente já vai abrir a caixa preta, que eu vou mostrar para vocês, e ali já está tudo o que eu preciso saber. Então, a gente fez a constelação, e o que a constelação trouxe do oculto para a superfície, né, à tona? Que essa mulher já tinha abandonado o marido há muito tempo. Como que ela abandonou? Emocionalmente. Ela olhou, ela falou, nossa. Quer dizer, o marido estava com uma mulher que ela não só tinha o corpo. Então, a maior parte do casamento, ela só estava de corpo presente. Esse homem não tinha mulher. Vocês já devem ter passado uma experiência. Sabe quando a pessoa não está lá? Sabe? A pessoa não está presente, ela está, mas não está. Imagina num casamento isso. Só que o problema, claro, ele foi cansar bem na hora que nasceu o filho, né? Óbvio. Ele vai ter que responder por isso, claro. Mas o que aconteceu com aquela mulher? Ela tomou a parte dela, ela tomou responsabilidade daquilo que não deu certo. Da parte dela. Quando ela se deparou com isso, só que vocês vão ver, na constelação a gente se depara não intelectualmente. Não com o intelecto. Eu abro aqui a constelação e eu explico, olha, fulano, é o seguinte. Não, ela se sente na pele. Então ela sentiu na pele como ela abandonou antes. De forma oculta, né? Mas abandonou. Então ele não aguentou o sofrimento de se sentir um homem que na verdade não tinha ninguém lá na casa, era só um corpo. E ele foi no momento errado. Resultado. Ela absorveu aquela constelação, ela voltou no consultório para mais uma conversa, para ela integrar, né? Porque às vezes é muito forte. Menos de um mês, alguma coisa assim, o escritório me liga, eles celebraram um acordo. O que é celebrar esse acordo? Não é que agora ela é a culpada e ele... Não é isso. Ela conseguiu entender que ele não é um cara tão ruim como ela imaginava. Mas sim que tinha que pagar por um ato da forma que ele fez. Tanto é que eles celebraram um acordo lá, né? Ele assumiu a parte dele. Mas ela assumiu a parte dela também. Então ela deixou de se... Ela evitou que ela adoecesse, porque no direito de família, essas brigas de casal é só ladeira abaixo. Não tem vencedor nas relações humanas. Isso é uma ilusão. A competição no direito de família é doentia.
É legítimo, claro, porque as pessoas estão cheias de feridas. Mas você continuar um processo no âmbito do direito de família é você falar, estamos indo para o inferno juntos, de mão dada. O processo, é verdade, o processo só vai alimentando aquele conflito. Tudo tem exceção, gente. Já devem estar olhando para mim e falando que esse cara é louco. Hein? Tudo tem exceção, mas na maioria dos casos é exatamente, vamos sofrer juntos. Vamos carcomer a nossa alma até a gente ficar doente. Porque é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Aquela coisa, não, eu vou vencer, você vai ver. E pior, né? A gente delega para um terceiro para resolver a nossa vida emocional, né? Não é uma relação contratual, que alguém me explorou contratualmente, o banco, que não tem nada a ver com o emocional. Mas quando envolve as pessoas, o processo vira simplesmente uma fogueira, né? Ali você vai sendo consumido. Então, mas é claro que também tem um momento certo de fazer. Nem sempre a constelação é um momento certo de fazer. Às vezes a pessoa precisa um pouco do processo, sofrer um pouco lá, para ficar pronta, entendeu? Para chegar no fundo do poço, mas essa é a prática real. Aí quando ela chegar no fundo do poço, ela está prontinha para constelar. Mas é verdade. Então, às vezes é prematuro. Eu já recusei constelações na entrevista. Que eu percebia que a pessoa é ainda muito prematuro. Ela precisa ainda sofrer um pouquinho. Ela precisa ir lá e... Então, cada caso é um caso, não existe fórmula. Então, eu queria dar esse exemplo prático de como funciona, então, esse trabalho, né? Então, funciona nos bastidores, não é que numa audiência o juiz levanta, chama todo mundo, começa a constelar. Não. São em momentos, ou em consultório do constelador, ou em oficinas de parentalidade, aí, né, que os tribunais já têm. E na mediação, como que funciona? Tentaram fazer uma coisa que desde o início eu fui contra, porque como eu peguei, desde o início eu vi as barbaridades acontecendo, porque está crescendo muito, né? Então, o constelador querendo fazer isso no meio da sessão de mediação. Não, a mediação é a mediação. A mediação tem que se manter mediação, com aquelas técnicas né, de diálogo e tudo mais. A constelação, onde ela entra na mediação? No consultório. O mediador ele vai se sensibilizar e vai falar, bom, hoje para essa sessão estamos ok, estamos encerrando. Eu sugiro uma constelação para cada um de vocês. Um trabalho de constelação. As pessoas vão separadamente, as partes, cada um constela num dia. Ali vai ser uma oportunidade de ouro para eles tomarem responsabilidade daquilo que não deu certo, né? Cada um tomando, porque num relacionamento sempre tem os dois lados. E aí sim você marca outra sessão de mediação e você vai ver a diferença. O mediador já me deu um feedback incrível. Assim, ele falou, nossa, eles entraram na porta, quando eu vi eles entrando já era outra pessoa. Porque eles já levaram umas marretadas de consciência da constelação, né? E ali... Porque aí você vê que você vai brigar contra o quê, né? Porque ali você aprende onde você tinha que aprender naquilo que não deu certo naquele relacionamento. Então, já não tem mais a necessidade de se vingar, de mostrar que você está certo. Mas claro que isso eu estou falando rapidamente, mas isso na prática é muito difícil. Qual o maior obstáculo que eu percebo? Ego. Eu sou um cara muito importante. Você não sabe com quem você mexeu. Então o ego, é sério, o ego é incrível, é um grande entrave. Por que o ego é grande entrave? Às vezes a pessoa não quer se mostrar vulnerável. Ela criou uma imagem que ela é muito boa, ela é muito especial nessa vida. E aí, na hora do conflito, o que é o conflito? De resolver o conflito. Onde está o pulo do gato da resolução do conflito? Qualquer um, tira a constelação para qualquer coisa. Ter a ousadia de expor a sua vulnerabilidade. Quem quer expor a vulnerabilidade? Ninguém. E eu não estou falando para expor vulnerabilidade no escritório para todo mundo. Agora eu fui lá na palestra do Frederico,
vou me expor. Não, aí você é engolido pelo mundo, né? As pessoas vão abusar de você, óbvio, não é isso. Né? Sair para todo mundo, agora então eu vou expor o meu lado fraco. Num momento onde você está num relacionamento íntimo. Ali é o momento que você pode expor a sua vulnerabilidade. Só que a maioria incrível não quer. Então aí não tem jeito mesmo. O que é o ego, né? Porque aí criou-se que como eu vou... Né? A gente cresceu para ser forte e tudo mais, para aguentar, mas sim, a gente tem que ser forte. Mas quando se trata de relacionamento humano e nesses momentos de crise, onde existe dores profundas, não é a hora de... É hora de você se expor. Expor uma vulnerabilidade, a fragilidade. Então esse é um entrave. Muita gente nega também a constelação, fazer a constelação por causa disso também. Eu não vou me expor às vulnerabilidades, eu não, vou me manter lá com o peito estufado. Aí não tem jeito. Pode ver, né? Vocês que advogam aí todo dia, você vê muita maioria dos casos é tudo picuinha, herança, briga por dinheiro. Você vai ver, eu tenho um vídeo, depois eu vou falar para vocês, muito bom, que eu fiz na ASP em São Paulo sobre herança. Eu recomendo ver esse vídeo, muito bom. A representante chega uma hora, ela fala assim: nossa, mas essa briga aqui não tem nada a ver com dinheiro. Ela percebe na alma, né, no corpo, que eles estavam brigando por dinheiro, mas a causa não era o dinheiro. Eram as feridas da infância deles, porque uma foi rejeitada pela mãe, aí a outra não foi vista pela mãe. E agora, na verdade, eles querem aparentemente dinheiro. Não, eu quero ficar com essa propriedade. Na verdade, ele quer chamar a atenção da outra, ou quer se vingar. Lá, tá vendo? Porque eu fui sempre rejeitado, agora vocês vão ver. Então são vinganças, são dores, é tudo isso. Então, a constelação atua nisso. E atua mais também. Nesse mesmo vídeo, que está no YouTube, é só digitar meu nome inteiro. Depois eu preciso até colocar meu nome inteiro, mas tem aqui, né? Vocês receberam... É só digitar no meu nome inteiro. Nessa mesma constelação da ASP, ali surge uma estratégia para o advogado. Então, a constelação pode ser utilizada. Vamos lá. Na mediação... Nos escritórios, os escritórios indicam um constelador para ver se celebram um acordo. E na elaboração, na construção de estratégia do advogado, como ele abordar esse caso. Pô, eu tenho 2 clientes super difíceis. Qual que é a melhor estratégia para a gente conseguir alguma coisa aqui? A constelação mostra a melhor estratégia para o advogado. Então tem muito advogado já fazendo constelação, não para os clientes, para ele mesmo, para saber a melhor estratégia ali. Quem que ele é? Desses 4 herdeiros, aonde que eu vou conseguir mais... Onde que eu consigo sucesso num diálogo? Já vi que na constelação é esse aqui. É o Zé. Chama o Zé aí. Você corta caminho, entendeu? Não é que é garantia de nada, não tem mágica. A constelação não é mágica, mas ela bota uma luz incrível. Aí vocês vão fazer o que você quiser com essa luz. Tanto é que tem gente que vem, se emociona. Ai, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Agora eu vi o lado da moeda, eu realmente errei nisso. Ela vai para casa e esquece. Porque aí vem o ego. Você é um cara importante. Como que você vai, né? Vem sabe aquele diabinho que fica aqui, né? Você sabe na sua orelha, você vai abrir mão disso. Então, às vezes, a pessoa esquece, a pessoa não vai fazer nada na prática. Então, a constelação não faz pela pessoa. Não é uma mágica que a gente abre, agora está transformado. Não, ele age depois, óbvio, né? A pessoa tem finalmente um livre-arbítrio para tomar decisões coerentes e conscientes. Mas ela vai tomar se ela quiser, né? E também tem a hora dela tomar. Talvez ela precise esperar um pouco para tomar uma decisão. Por isso que a constelação também é muito utilizada nas empresas. É uma beleza. Para ver dinâmicas de sócio, de diretores. O que está oculto naquele conflito. Por que aquele diretor não tem a sua autoridade respeitada? Nossa. É muito interessante. Porque nas empresas tem a questão da hierarquia, né? Às vezes tem uma triangulação. Às vezes o diretor manipula um gerente, em vez de ele falar diretamente com outro diretor, que é da mesma hierarquia, ele usa o gerente
para falar por ele. Nossa, isso tem de monte. Para evitar conflito direto, então ele aqui usa o seu gerente para passar o recado que ele quer dar. Então a constelação hoje, nossa, o campo para utilizar é vasto. Eu acho que ficou claro, né? Porque no início eu lembro que eu começava a palestra, nossa, mas como que eu vou usar isso? Assim, como eu expliquei para vocês. E óbvio, agora vem a outra parte, que é muito importante. Vocês devem ter ouvido falar das práticas colaborativas. É uma nova onda que está surgindo também, recente, que é a advocacia colaborativa. Que é justamente uma mudança de cultura que vai ser lenta, né? A nossa cultura é litigiosa, total, competitiva, adversarial, né? Nosso advogado, né, o brasileiro, principalmente, é totalmente agressivo, competitivo. Nós aprendemos assim, tá tudo certo, tem que respeitar. Foi assim que aprendemos. Só que a gente está avançando na evolução, graças a Deus. Aparentemente o mundo tá ruim, mas tem outro lado também que está indo para frente, né? Está evoluindo. E prova disso é a constelação no judiciário. Eu me formei em 1997. Eu lembro naquela época, se eu chegasse com uma proposta daquela, eu me queimar na cruz. Hoje, em 2002, riam, mas riram um pouco e depois aceitaram. Mas evoluiu muito, né? Evoluiu muito e está evoluindo. Então, as práticas colaborativas, que não é constelação, é uma mentalidade, né? É uma nova cultura americana que está chegando no Brasil com tudo, que é passar para o advogado como ele lidar com o conflito. Qual a vantagem de não levar isso para o judiciário, numa ação judicial mesmo? Né? Então, já está havendo um movimento muito grande de mudança de mentalidade, né? De uma cultura nova que vai começar a nascer, que é lenta. Óbvio, a gente não pode ser ingênuo. Tudo que é sistêmico, né? É cultural, não dá para mudar em 5 anos nem 10, vai levar um tempo. Mesmo que as coisas estão mais rápidas hoje por causa da informação, mas ainda é lento, né? Uma cultura é muito lento. Mas está aí, o movimento é impressionante. Tanto das práticas colaborativas como a constelação, o direito sistêmico, vem no mesmo ano, eu lembro, 2011, 12. Então está tudo começando uma onda junto. E a mediação existe há muito tempo, mas também ela começou, né, com a criação do Sejusc, tudo também começou a ficar mais forte por aí também, né? Me corrijam. A CNJ, aquela resolução é de 2010, não é? A 125, né? Que cria os Sejuscs, não é isso? 2010, é. Então, é tudo muito recente. Menos de uma década. Mas a gente não pode negar que realmente está indo rápido. E aí vem o direito sistêmico do Dr. Sami, que ele criou, que a preocupação do direito sistêmico é divulgar a filosofia sistêmica para os advogados. Não para eles virarem consteladores, mas tem muito advogado que faz os cursos de direito sistêmico para realmente ter só a filosofia e aplicar no escritório como filosofia, não como vai abrir aqui a constelação. Isso precisa de muita experiência. Esse trabalho muita para fazer uma constelação. Mas ele pode usar, sim, com muita eficácia, só a filosofia. Numa conversa com o seu cliente, ele pode usar dessas leis sistêmicas que ele aprendeu e pode até convencer o seu cliente a evitar uma demanda. Então, hoje em dia está crescendo muito isso também, os advogados sistêmicos, né? Vamos colocar assim. Os que não querem ser constelador, como eu, mas eles querem aprender a filosofia e aplicar assim no escritório. Isso é uma outra possibilidade também. Então, acho que agora a gente pode começar, né? Já está bom, 8 horas. Então, como que funciona aqui? Como que a gente vai acessar essas dinâmicas ocultas? Eu vou chamar... Felipe, me ajuda, por favor. Vamos afastar já a mesa, que eu vou explicar em pé isso para começar já a chamar as pessoas e tudo mais. Então, como que a gente vai acessar aquilo que eu falei, que são
as dinâmicas ocultas que sabotam a nossa vida. A pessoa vai trazer uma questão, quer dizer, eu vou abrir para os voluntários aqui. A pessoa traz uma questão e ela vai escolher pessoas aqui do auditório para representar os membros da família ou do caso que ele quer resolver. Então, essas pessoas que a gente chama de representante... Vocês estão... Só um minuto. Tá impressão minha ou tá frio? Não dá para desligar um, pelo menos, né? Não é? Parece que eu estou conversando, parece que a gente está indo para o polo não sei aonde. Que tá muito frio, precisa desligar mesmo, não é nem diminuir, viu? É desligar mesmo. Eu não sei, vocês querem desligar o outro também? Não? Aí fica abafado, né? Aí a gente fica... Então as pessoas vão subir aqui, as pessoas que vão representar os membros familiares. Essas pessoas que a gente chama de representante, por um fenômeno, eles entram em contato com um campo de informação que está registrado da família. Tudo que minha família viveu, toda a ancestralidade está registrado num campo que a ciência está estudando, que chama campo morfogenético. É um campo invisível, não é um campo quântico, não. É morfogenético, onde as informações de toda a vivência da minha ancestralidade estão lá. Tá? A ciência já está estudando isso. E vocês vão ver aqui como é preciso. A gente não precisa estudar, deixa isso para os cientistas, a gente faz acontecer aqui. Então, é o acesso de informação. Então, o representante, por fenômeno, acessa essas informações, que geralmente estão ocultas, né, à pessoa. Então, ela acessa o que tiver que acessar. Gerações anteriores, os desrespeitos a essas leis que a gente falou, direito de pertencer, hierarquia, todas as quebras, o momento histórico, o momento da ancestralidade que foi desrespeitado, uma dessas leis aparece aqui. Então, é assim que o trabalho funciona. Esses representantes vão trazer à tona como quem for representar vai ficar aqui e vai entrar num vazio sem intenção. Você vai olhar para o horizonte e você vai ficar respirando, sem intenção de nada. Vazio. De repente, as informações começam a surgir. Então, geralmente, é muito sutil. Então, eu estou aqui, eu estou olhando para essa outra representante e eu sinto o impulso de aproximar. Aí vocês estão livres para fazer o movimento. Então, eu me aproximo. E se ela está se aproximando, mas eu sinto uma repulsa, eu sinto, vai vir a informação. Eu sigo esse impulso de repulsa. Então, eu vou me afastar. Só que os representantes aqui não vão falar. Tá? Não pode falar. Por quê? Essas dinâmicas ocultas têm que ser expressadas através do corpo. Que é isso, esses movimentos. Quero ficar com esse representante, não quero, ou quero sentar, minha perna está pesada. Por quê? Porque as informações elas vêm carregadas de emoção, às vezes, não é sempre. Então, às vezes, a pessoa quer chorar um pouquinho, tudo bem, chora, porque vem carregada de emoção. Então, a pessoa vai receber informações do sistema. É um fenômeno, né? Vai perguntar, como é que isso acontece? É um fenômeno. Por isso que esse trabalho chama Constelação Sistêmica Fenomenológica, porque é um fenômeno que ele percebeu. O Carl Gustav Jung era um outro, né, é o pai da psicologia analítica, depois de Freud, né, uma figura muito importante para a humanidade. Ele percebeu que existia já um campo que ele chamou de inconsciente coletivo, onde estão registradas a vivência da humanidade inteira. E que poderia ser acessado. Ele não sabia que era dessa forma, mas ele sabia que, às vezes, em meditação, ou pessoas que têm uma sensibilidade, acessam o histórico da humanidade. Eu gosto de chamar de caixa preta. O constelador nada mais é do que um especialista em abrir a caixa preta da família.
Então é isso que a gente vai fazer aqui. Tentar, né? Vamos ver se tem um voluntário aí. Pode ser não uma coisa pessoal de vocês, pode ser algum caso, ou pode ser uma mediação que vocês estão fazendo, ou mesmo de algum cliente, como eu fiz ali na ASP. Tem um caso de sucessão lá, de testamento, alguma coisa lá, ou de herdeiro, e a coisa está ruim, eu queria olhar para isso. Ou pode ser um caso pessoal de vocês mesmos, não tem problema. Porque aqui, tudo que fica aqui, que a gente faz aqui, fica aqui. Esse trabalho, querendo ou não, quando a gente abre a constelação, parece que tem uma ética moral, espiritual. Que a gente se comove com a questão do cliente e guarda isso. Então isso vocês vão sentir aqui, é o que eu estou falando. Vamos lá? Então escolhe aqui. O seu nome é? Cássia. Cássia. Cássia, então escolhe uma pessoa, não precisa ser parecida com ele, nada. Você vai saber, porque as pessoas pensam que tem que ser parecida. Uma pessoa para ele, para a mãe dele e para o pai. Acho que pro pai. Pode ser? Pode subir aqui. Enquanto ela vai escolhendo, você pode assinar, por gentileza, aqui. É o filho. O filho lá na final. O filho. Pode ser? Vamos. A mãe. É a mãe. Tá trocando. Pode ficar aqui. Pode ficar aqui. Tá bom, depois eu vou escolher uma pessoa para saber como você atua nisso, tá? Ele é menor infrator, o que é? Violência, roubo, o que é? O delito dele, se não me engano, é roubo. Roubo, tá. Então assim, por gentileza ali. O pai, já vamos entrando aqui, quem assinar. O pai fica aqui, Não, vira. Então, lembrando que as pessoas que vão representar, é simples, entra no vazio. Pronto. E aí vai seguir os impulsos, vão começar a vir os impulsos. O filho aqui, tudo bem? Tudo bem? Aqui, ó. Não, virado aqui. Isso. Você vai seguir os impulsos, vai ficar nesse vazio que eu expliquei, sem intenção, e vai seguir. Se quiser virar de costas, vira. Se quiser olhar para cima, para baixo, aproximar, isso é livre, só não pode falar, tá? E aí eu vou perguntar, às vezes, o que vocês estão sentindo. Aí vocês vão falar o que vocês estão sentindo no corpo, não explicar, interpretar. É simples. Você fala, nossa, estou me sentindo pesado, eu sinto que ele não me olha. Essas coisas básicas, tá? Você voltou para aí? Vem para cá. Agora você joga a bomba e vai embora. Não. Não, você vai ficar ali um pouco, aqui assim, mas você vai ficar aqui, fica aqui. A mãe aqui. Você lembra do nome deles? O primeiro nome? Não, não precisa, mentaliza só. Para você, o nome do pai. Eu não conheço, eu não sei. Tá, mas a mãe. Que daí já chama o sistema, já? Tá, e o filho. Tá, então a gente vai observar esses movimentos. Então vocês deixem se capturar por esses movimentos. Então entrem num vazio. É lento um pouquinho, a gente tem que ter um pouquinho de paciência até os impulsos começarem a surgir. Olha para a mãe aqui, nos olhos.
Como que a mãe se sente? Um pouco de taquicardia, emoção. Assim. Emoção. O filho? Sem saber denominar. Tá num vazio ainda. Vocês veem que o pai aqui já, né? Você vê que ele está tenso, o corpo dele está tenso. Como que você está? Estou sentindo uma taquicardia e eu não consigo olhar para lá. É como se eu não fizesse parte disso. Isso, vocês veem? É como se ele não fizesse parte mesmo. É um pai ausente, você vê? É um pai que está em outra história. E aí o que eu quero fazer o teste para vocês é o seguinte. Quem quer representar? Pode ser você? É. Entra aqui, me lembra de você assinar no final, tá? No final para não esfriar aqui. E às vezes a gente tem que fazer uns movimentos na constelação e não dar nome aos bois. Só eu sei quem ela representa, por uma questão técnica que eu preciso obedecer para a coisa ficar mais precisa. Então nem ela sabe o que ela está representando, só eu sei. Eu vou nomear. Peraí, vem mais para cá. Deixa eu nomear. Ok. Aí você se movimenta de acordo com o que você sentir, tá? Olha aqui para ele, aqui ele está de costas, mas é preciso olhar nos olhos. Depois você pode virar de costas também, mas olha nos olhos. Para ela poder fazer a identificação e seguir os impulsos do jeito que ela quer. Fiquem atentos que os impulsos vão mudando. Já vou perguntar aqui, ela está já alterada. Eu sinto um certo medo e uma repulsa com relação a ele. Me sinto mais atraída aqui. Tá. Você? Ainda sem nada. Olha nos olhos dela. E tenta sentir. Como que você está com a entrada dela? Eu senti a repulsa dela e eu não entendi por quê. Você sentiu a repulsa dela. E agora? Minhas mãos estão geladas e eu tenho vontade de ficar mais perto, mas tenho medo. Tem medo. A mãe alterou alguma coisa? É uma tristeza profunda, uma pena dele, grande. O coração chega a doer. Olha ali para o marido, só o ex-marido. Olhem-se daí mesmo. Olhem-se ali, para o pai. Não quero olhar para ele, não. A mãe não quer olhar. Como eu vi isso para o pai? É normal. Mas você vê que há uma cisão, né? A mãe não quer saber. E agora está mudando alguma coisa aqui? Eu estou completamente trêmula. Uhum. Olha para o seu pai daí.
E agora eu vou dar uma frase para você, olhando para os olhos do seu pai, tá? Você vai repetir. Querido pai, Querido Pai, eu cometo delitos. eu cometo delitos. Cometer delitos Cometer delitos é uma forma de me aproximar de você. é uma forma de me aproximar de você. De tentar De tentar me aproximar de você. me aproximar de você. Como que ficou para você ouvir isso? Péssimo. Você vê como mexeu a frase? Eu não me senti bem com ele falando isso. Vocês veem? Eu não me senti bem com a fala dele. O pai não se sentiu bem, e nem ela. Por quê? Porque é isso. A pessoa, o menor que comete delito, na verdade, muitas vezes, o delito é uma forma de procurar o pai excluído. É tudo inconsciente. E você vê que comprova nos representantes, na reação. Você vê eles, nossa, não gostei de ouvir isso. Por quê? Está comprovando que é exatamente isso. É uma forma, claro, destrutiva, óbvio, de tentar chegar no pai. A gente já... Nossa, o Sami tem várias experiências também na área penal com isso. Menor infrator, 95% é pai excluído. Então a forma, você cometer alguma infração é uma forma inconsciente de chegar lá no pai. Como que você está agora? Eu tô me sentindo meio afastado da situação inteira. Meio... Está ainda afastado. Quantos anos ele tem? 16, ainda é muito jovem, é por isso que ainda não tem muito. Esse comportamento aqui é exatamente o que eu vejo. Esse comportamento de pai, da mãe e do filho é exatamente o que eu vejo, é o que acontece. É o depoimento dele, é isso mesmo, e o depoimento da mãe é isso aqui. Esse desespero, essa angústia. E ele fica apático. Ele não sabe nem quem ele é. Ele não sabe... Hoje eu pedi para ele representar ele como ele seria, por palavra ou desenho, como ele se via, ele não conseguiu expressar. Você vê que ele é apático do jeito que está aqui. É uma apatia espiritual. É? Ele ficou cindido, esse rapaz. É uma cisão do espírito, da alma dele, ficou cortada. É triste, né, às vezes, mas... Na verdade, aqui não tem muito o que fazer, né? Vamos trazer o pai, eu acho. Como que você está? Vem mais aqui para perto. É um teste só, mas é... E a mãe como que está? É como se sentisse perigo. A mãe aliena. Vocês viram que ela fala? Eu não gostei dele chegar. É como se ele representasse perigo para ele. Você vê? Então, quem comete... Desculpa. Mas quem está cometendo um crime aqui mais, né? Um crime, eu digo, não é um crime, mas quem está realmente castrando tudo isso? A mãe. A mãe é o algoz oculto de tudo isso, de tudo que o filho faz. Porque ela corta o pai, Isso e gente, e esse corte não é uma atitude. A mãe que vibra isso em relação ao pai, pelo amor de Deus, aquele pai, aquilo que eu falei no início. Ela, a mãe, complementando, né? Agora vamos complementar um pouco. A mãe tem o poder de dar luz, de gerar uma vida, mas ela tem exatamente a mesma polaridade oposta. Só ela tem o poder, a mulher, de castrar e cortar a vida de alguém. De deixar um espírito assim, desse jeito. Uma alma desse jeito, cindida, assim, não sei. Então, como que é ouvir isso? Olha, eu consigo olhar para ele... eu não consigo olhar para ele porque eu vejo os dois, eu não vejo só ele. Eu vejo ele e a mãe. E eu sinto uma repulsa quando eu abro mão de tudo, eu abro mão dele também por causa dela. Por causa dela. Você vê. Tem várias dinâmicas, né? Mas esse conflito deles é tão horrível
que o filho pagou o preço. O filho nasceu sacrificando por esse conflito dos pais aqui. É muito ruim, eu sinto um medo muito grande. Um tremor no corpo inteiro. E eu só consigo olhar para ele. Porque ela representa os delitos, né? Porque a gente pode colocar um representante para representar algo, os delitos, ou a prosperidade, ou a pobreza. Isso a gente utiliza. Então ela representa isso. Por isso que ela está totalmente ligada. Aí tem esse medo que também é dele, né? Que vem para isso. Vamos só, para finalizar, fazer um teste. A mãe vira para lá. Eu sei que não é bom. É que a gente está aqui só para fazer uma demonstração, né? Não é manipular o sistema. A gente sabe que ela está castrando o filho mesmo. Mas vira das costas. Isso. Mesmo que fica ruim, eu sei, mas é mais para a gente fazer um teste. Como que fica agora? Sintam os olhares, mesmo que não vai mudar tanto, mas como que fica? Tem a avó que criou? Morreu a avó? A avó faleceu. Os impulsos vão mudando, sintam. Agora, como que fica com ela virada ali. Sintam o corpo, porque as dinâmicas ocultas se expressam através do corpo. Como que você está? Eu estou completamente em pânico. Meu corpo está todo arrepiado. Eu consigo olhar para ele, mas nenhum sentimento paterno. E você ainda está apático, né? Completamente. O ideal, ele tem mais vó? Alguma coisa? Além da mãe? Tem irmã, acho que é mais ou menos da mesma idade, irmão mais novo. E o outro irmão, que é filho do mesmo pai, eles são da mesma idade, também é delinquente. E eles dão certo, os dois são amigos. O outro irmão, eles são amigos. Tá. Ele não dá certo, não. Tá. A mãe tá ruim aí, né? Tá, tô me sentindo fraca, como se tivesse me tirado tudo. A vida. É mesmo? Assim como se tivesse Tirado a vida. Então volta para onde é o destino desse rapaz. Porque é isso, né? Olha para sua mãe. Aqui você se fortalece? Eu cuido dele. Eu protejo ele. Mais ou menos, né? Porque ela protege, mas ao mesmo tempo ela depende dele. Vocês perceberam? Sem ele, ela fica sem vida. Sem ele, ela fica... Não. Isso aqui é outra coisa. E antes de finalizar, eu vou colocar a avó que morreu, né? É só para fazer um... É a mãe dela. Quem quer ser avó, levanta a mão. Pode ser? Vem aqui, ó. Pesa para onde? Pesa aqui nesse ombro dele. Você coloca ele para baixo. Aí, tá vendo? Vocês estão vendo? Você acha que ela está ajudando ele? É ele, a alma, gente. A alma dele é um apoio para essa mãe. Então, muitas vezes, o que vocês olham por aí é só a ponta do iceberg. Nossa, aquela mãe está ajudando aquele filho. Não, ela está se encostando no filho e vampirizando ele. Desculpa as palavras fortes, porque a constelação não dá para ficar no meio. Essa é a real aqui, ó. O corpo de estudo do representante. Ela está assim, ó. É que eu tenho experiência, eu não preciso dessas, eu já olho e já vejo. Mas eu estou fazendo isso para vocês entenderem, entendeu? Isso aqui é movimento de se apoiar, não é ajudar. Ela pode até ajudar, dar dinheiro, dar alguma coisa. Mas, gente, sabia que
isso aqui é uma parte nossa. A gente tem uma alma, tá? Isso é importante também de saber nesse trabalho. Então aqui a gente vê um movimento do espírito. Não é espírito, espírita, umbanda, não é isso. Não vai pensar que é o espírito nosso, né? É tabu, né? Também não é tabu. A gente vem da onde? Um espírito, né? A gente morre e tem um espírito dentro. Então aqui a gente está vendo os movimentos mais profundos da alma. E os movimentos mais profundos da alma revelam isso, que a mãe se apoia no filho e suga ele. Como que tá a avó? Eu quero que ela olhe para mim. Você vê, tinha como que você tá? Eu mal consigo respirar. Tenho medo de olhar para ela. Mas aqui a gente não vai entrar nisso. É uma disfunção que está desde lá. Olha aqui para ele só, para a gente finalizar. Tem alguma coisa? Um amor muito grande por ele. Isso é verdadeiro. Ó. Mas olha a mãe, né? Escondeu através do filho. E você em relação à sua avó? Uma certa vergonha. Oi? Certa vergonha. Da sua avó? E a mãe aqui atrás? Dá arrepio ficar perto dela. Você vê. Mas a gente não vai entrar nisso, né? Como eu falei para vocês, né? A gente não precisa... né? Não vamos... É isso aí. E aqui, antes para a gente finalizar, olha para ela. Indiferente. E é isso aí. Eu só quero... Antes de finalizar. Quem quer representar um papel aqui? Quem? Aí também. Tá, pode ser. Só para a gente finalizar. Claro que não, que é o delito, mas o delito está aqui ligado nele. Entra aqui. Deixa eu nomear, também ninguém vai saber, só eu por enquanto. Pronto, pode movimentar. Olha aqui nos olhos dele também. Nos olhos dele também. Nos olhos dele. E aí siga os movimentos, se tiver. Como você está? Eu estou com taquicardia, o corpo muito tenso e como se com um nó no pescoço. E um desejo de estar aqui. Com quem? Com ele aqui. E você em relação a ela? Nada. E em relação a ele? Com ele eu senti uma emoção muito forte. Eu queria que ele estivesse mais perto de mim. Me senti aliviado quando ela entrou. Parece que tirou um peso, um pouco do peso. Olha aqui para ele, então. Olhem-se. Como que é? Diferente, muda tudo. Vem até uma emoção e eu me sinto mais forte perto dela. Eu tenho um tremor no meu corpo e às vezes tombo para trás e também em direção a ele. Tem um movimento muito forte aqui. Tá.
Você consegue chegar nele? Ou é melhor ficar por aí, assim? Tá. Então, a última frase para a gente fechar. Olha para o seu filho e dá uma frase que eu vou te dar. Filho, Não precisa morrer por mim. não precisa morrer por mim. O que você sentiu com essa frase dele? Um alívio. Vocês viram? Olha só. Olha uma frase. O que você sentiu? Alívio. Quando eu vim para cá, perto dele, antes dela entrar, eu me senti melhor. Quando ela entrou, eu sinto uma coisa diferente que eu não sei nomear. Não é medo, é diferente. Mas a frase dele, eu sinto uma emoção. É como se eu sentisse a emoção dele. O pai é um suicida e quer morrer. E o filho tenta morrer pelo pai. Sem querer, eu fui terminar e eu vi. Aí eu recebi essa informação do sistema. E como comprova? Os caras, vocês devem estar pensando, ele está inventando. Não, os representantes, eles ficam emocionados com a frase. Porque se eu dou a frase errada, se eu sinto errado, eles não vão sentir nada. Então é isso. O filho, ele quer morrer no lugar do pai. Isso é tudo inconsciente. Então ele vai fazendo delírio até ele morrer. Pelo pai. Aí você vê que a frase, eu morro, você não precisa morrer por mim, filho, acalmou todo mundo. Eu não estava sabendo nomear o que estava sentindo, mas era uma coisa assim, parecendo que meu pescoço ia cair. Assim, quando você falou, fez todo sentido. Eu vou deixar aqui, obrigado pelos representantes. Quem não assinou, por gentileza. Você vê, esse é uma constelação inocente que no final foi profundo demais. Quem? É a morte. Que era a vontade do pai de morrer. Que eu percebi e aí confirmou. É que a gente tem um pouco de tabu com a morte, mas a morte é que nem a vida. A gente nasce e a gente morre. Não é verdade? Não, mas é verdade. Então, às vezes fala, nossa, vai colocar isso uma morte? Não, ué. E é cultural, Mas é isso, o pai tinha uma forte tendência para o suicídio ou para morrer mesmo. Ele quer morrer. Ele tem um desejo, ele está na vida, mas no final ele quer morrer. Então, tudo começou de uma forma inocente e terminou de uma forma profunda. Que bom que deu para vocês verem quanta coisa que está por trás, né? Você vê que interessante? Nem sempre as pessoas que querem ajudar, na verdade, estão ajudando. Então a gente nunca pode julgar. O que a gente tira de lição desse trabalho? A gente nunca pode julgar ninguém. Não tem como julgar. Quando você começa a fazer esse trabalho, o julgamento vai embora. Não é que você vira perfeito, não é isso. Mas você vê o que você escuta, a pessoa vai lá e fala do problema dela, provavelmente não é o oposto. Você vê como a gente julga um monte de gente sem saber?